E nesse vídeo eu vou passar 8 dicas para você ser mais rápida no atendimento de manicure. Olá, eu sou a Duda Silva, estou muito feliz por você estar aqui nesse vídeo comigo. Quero pedir logo no começo para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para você receber todas as atualizações do nosso canal que está ajudando muitas pessoas com os bate-papos e com os passo a passos, tá bom? Agora bora pro conteúdo. Então, vamos falar primeiro, antes de passar os 8 passos para você ser mais rápida. Eu quero explicar esse vídeo para você, tá bom? Qual o propósito desse vídeo? Eu não quero que você diminua o seu tempo e a qualidade, tá? Eu quero que você aumente a qualidade e diminua o seu tempo. Então, o passo a passo que eu vou mostrar aqui, os 8 passos que eu vou mostrar aqui para vocês, 8 passos que eu já passei na minha vida, que eu já sofri, que eu já demorei por conta desses 8 passos, tá? E eu vou passar para vocês. Mas o seu tempo, quem determina é você. Até porque não é toda cliente que é a mesma cliente, tá? Tem cliente que você vai demorar um pouco mais, tem cliente que você vai demorar um pouco menos. E no final desse vídeo, depois de passar os 8 passos, eu vou mostrar para vocês como você vai cronometrar esse tempo, tá? E como você vai melhorando o seu tempo de atendimento. Lembrando que 90%, eu acho que 100% das clientes, elas preferem unhas bem feitas do que unhas rápidas, tá? Então foque em treino, em curso, em se especializar, em entregar o seu melhor, independente do seu tempo, tá? Logo de começo eu vou deixar aqui uma experiência que eu passei quando eu comecei lá em 2013. Meu pé e mão era feito em mais ou menos 2 horas e meia, tá? Tem pessoas que iniciam, que falam, Duda, eu faço meu pé e mão em 3 horas. Tudo bem, gente, é o seu começo, é o seu tempo, e eu também não sei qual unha você está fazendo, sabe? Qual tipo de unha que você está fazendo. Então pode ser que realmente demore mais tempo, tá bom? Agora bora pro passo a passo, né? Para as dicas, para as coisas que eu quero falar com vocês. Lembrando, já no começo, que eu já sofri na pele por não fazer essas dicas que eu vou passar hoje para vocês. Então, eu tô trazendo a minha experiência aqui, eu vou falar o que já aconteceu comigo, tá bom? A primeira dica que eu vou passar para você ser mais rápida no seu atendimento é você ter tudo por perto, tá, gente? Organizar o seu material na sua mesa, na sua cirandinha, no seu carrinho, no seu expositor, tudo próximo, tá? Não fique com lugares que você tem que sair toda hora, né? Nós não usamos, mas não é mais permitido em muitos lugares, a bacia com água. Então você não precisa mais preparar uma bacia, usa o borrifador e os amolecedores. Então você não precisa mais dessa bacia. Mas tudo que você vai precisar usar, luva, máscara, algodão, acetona, base, esmalte, kit de alicate, tudo tem que estar próximo na hora do seu atendimento. Bota assim na sua cabeça, na hora que você sentar e começar a atender, você só vai levantar quando terminar. Isso vai fazer com que você não perca tempo, porque parece uma bobagem você levantar para ir lá na autoclave, na estufa, buscar um alicate. Mas isso faz total diferença, tá? No final faz total diferença. Você vai ver que realmente você perde um tempo ali buscando as coisas, às vezes até procurando onde as coisas estão, tá bom? Segunda dica, essa dica serve tanto para você que vai fazer sua própria unha, quanto para as pessoas para você que vai atender, tá bom? Vai fazer unha de outras pessoas. A primeira dica também serve para você. Quando você for fazer sua própria unha, separe todo o seu material perto. E a segunda dica é escolher o esmalte ou antes do atendimento, antes de começar o procedimento, ou durante o procedimento. Isso vale demais para quem está atendendo outra pessoa. Por quê? Porque quando você está atendendo outra pessoa, você termina toda a cutilagem, todo o lixamento, passa a base e a pessoa vai ainda escolher o esmalte. Isso come um tempo, às vezes você tem outras pessoas já esperando, tem outra casa para ir, tem outras coisas para fazer e vai te atrasar, porque ela não escolheu, ela não pensou, ela estava no celular, vocês estavam batendo papo.
Então, durante o procedimento, já vai perguntando, e hoje, vamos de quê? Vamos passar o quê? Tá pensando em passar o quê nessas unhas? Não sei o quê. Já vai perguntando durante o atendimento. Eu não fazia isso, gente. Como isso otimizou o meu tempo? Porque eu deixava terminar tudo e aí ficava olhando os expositores e elas pediam para testar e ver. E eu não sei se eu passo esse, não sei se eu passo aquele. E o tempo ia correndo ali, eu nem começava a esmaltação enquanto ela escolhia. Fazendo dessa forma, enquanto você vai fazendo, ela já tá ali escolhendo, já tá pensando, já pede para você pegar, por isso que é importante ter tudo perto, já pede para você pegar ali no expositor, no carrinho, e você vai deixando na mesa o esmalte que você vai usar. Terminando a parte de cutilagem, né, e passando a base, você já faz a esmaltação. Isso otimiza muito o seu tempo, tá? A terceira dica, ela é legal para as pessoas que trabalham por conta própria, né? Como eu trabalho em domicílio, ou pessoas que trabalham e têm um estúdio. E normalmente essas pessoas estão empreendendo. Então elas são tudo da empresa, né? Elas são as secretárias, são elas que fazem o agendamento, são elas que fazem as marcações. E muitas vezes a gente quer pegar o celular ali para responder, porque enquanto você está atendendo uma cliente, pode ter outra querendo marcar, tirando uma dúvida, querendo um horário, perguntando se você está disponível. E a gente quer pegar o celular para responder. E a terceira dica é essa, gente. Não utilize o celular durante o seu atendimento. Por quê? Primeiro, que se você está iniciando, as pessoas elas querem fidelizar com você. A sua intenção é que as pessoas fidelizem. E as pessoas não vão fidelizar se todo momento você está mexendo no celular, porque você sabe o que você está fazendo. É uma coisa importante. Você está respondendo uma escola do seu filho, você está respondendo alguma coisa, ou você está fazendo um agendamento para outra cliente, mas a pessoa ela não sabe o que você está fazendo. E parece muito que você largou a unha dela lá de mão para mexer no celular. Fora que no celular a gente não calcula o tempo que fica, então acaba ficando muito tempo e aí vai te atrasar, tá? Se você tiver uma outra cliente, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A dica que eu dou e que eu faço é deixar uma mensagem. Tem uma opção no celular, no WhatsApp, que você pode deixar uma mensagem automática dizendo que você está ocupada, mas assim que você puder, você vai responder. E sempre responder essas mensagens assim que você terminar o atendimento. Terminou o atendimento, a cliente foi embora, você vai lá, responde rapidinho e depois para um pouquinho para atender a próxima e vai fazendo dessa forma. Tá? Então, usar o celular também durante o atendimento, além de ser ruim, né, para sua imagem, ainda vai fazer você demorar mais tempo para terminar o seu serviço. A quarta dica, nossa, essa quarta dica aqui eu precisei sofrer na pele, que é o bate-papo. Eu entendo que na nossa profissão muita gente chega para conversar, para desabafar, quer contar os casos que passa na vida, o que aconteceu. E eu acho super legal, super sadio você conversar com a sua cliente, se for a vontade dela e se for sua vontade também, tá? Mas tem que maneirar o bate-papo se você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, eu consigo conversar de forma tranquila ali, perguntando, respondendo, ouvindo, enquanto eu tô atendendo. Mas agora bater papo, como a gente bate com uma amiga num bar, não, eu não consigo. Então, quando eu percebo que eu já estou conversando demais e vai acabar atrasando o atendimento, normalmente isso acontece muito nos atendimentos de new design, porque como demoram já mais tempo, são um processo um pouco mais longo, as pessoas começam a querer conversar. E eu percebo que eu estou perdendo tempo, eu falo, peraí, vamos ficar quietinha, senão eu não termino isso hoje. E aí brinco com a cliente ali, mas tento ficar um pouco mais calado ou conversar menos, né? Não com aquela empolgação de quem está ali para conversar. Então, só maneirar essa conversa, né? Esse bate-papo para que você não se perca, né? Nos procedimentos e para que você não atrase o seu serviço também. A quinta dica que eu vou passar para você é você manter os seus alicates afiados. E aí eu vou passar até uma dica extra na quinta dica, é 5.1. A dica extra que eu vou passar para vocês que trabalham em domicílio é você ter 2 kits, tá? Se você tem um alicate, você vai fazer um atendimento na casa de alguém, leva 2 kits, porque pode acontecer de quando você começar a fazer, você perceber que ele está mastigando e aí você precisa trocar o kit. Se você não levar um kit extra, como você vai fazer? E se você atende em um local, tem um espaço para atender, é bom você deixar na mesa sempre 2 kits de alicate, porque se aquele der ruim, né, não tiver muito bom, você pega o outro e vai lá para a primeira dica. Você não precisa ficar levantando para ir buscar um outro kit, tá bom? Então ter o alicate sempre afiado.
tá bom? E aí ter 2 kitzinhos aí é a dica extra que eu dou para você não ficar perdendo tempo. Percebeu que aquele não tá bom, bota ele de lado e já pega outro kit, abre e começa a fazer, tá bom? Mas é importante ser do kit, tá? Não vai tirar da gaveta o alicate não, tem que ser um kit esterilizado. Você vai trocar um kit esterilizado por um kit esterilizado. Sexta dica, seja mais confiante no seu trabalho, tá? Muitas vezes a gente não consegue entregar um serviço rápido porque a gente fica insegura, tá? A gente treme a mão, a gente não sabe a sequência, a gente não sabe o que fazer porque a gente está insegura, a gente quer muito agradar aquela pessoa e a gente fica com medo. Então tenha mais segurança no seu trabalho. Pensa dessa forma, a pessoa confiou sentar na sua frente e te entregar as mãos e os pés para você fazer. Ponto. Tenha segurança a partir daí. Ela está confiando em você. Por que você não está confiando? Então passe a confiar em você, né? E o seu serviço automaticamente vai ficar mais rápido, ou pelo menos, se demorar, você não vai ficar com aquela pressão toda. Sétima dica que eu dou para vocês para agilizar o seu trabalho é não ter ansiedade. Mas como assim, Duda? Então, não ter ansiedade para terminar o serviço ou para otimizar o seu tempo vai fazer com que você otimize. É contraditório, mas é verdade. Se você for fazer a unha da cliente já cronometrando quando você vai terminar, de duas uma, ou você vai entregar um resultado ruim, rápido, ou você vai demorar mais ainda tentando chegar à perfeição que a sua ansiedade está criando. Então, não tenha ansiedade, tá? Você tem que entender que é um processo. Se você está começando agora, é normal você demorar muito, tá? E as pessoas, elas querem um bom serviço entregue. E ponto, tá? Não fica pensando nisso que, eu vou demorar e ela não vai voltar porque eu demoro. Não fica pensando. Deixa a ansiedade de lado, senta. Eu sei que é difícil, quando a gente está começando é um pouco difícil. Mas deixa essa ansiedade de lado, tá bom? Senta, respira fundo e começa a fazer o atendimento com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você confia, com a sua técnica, da forma que você sabe fazer, tá bom? Foca que aquela cliente, né, lembrando da dica anterior, aquela cliente, ela confiou em você. Você também tem que confiar em você. Ela confiou as mãos dela, os pés dela para você. Você também tem que confiar em você. Então deixa essa ansiedade de lado, que ela vai fazer com que cada vez mais, de forma natural, você consiga fazer mais rápido as unhas. E a oitava e última dica que eu vou passar para vocês é para você cronometrar o seu tempo, tá? Mas não é para cronometrar e ficar ansiosa em entregar naquele tempo, não. Você vai somente calcular o seu tempo. Você começou a fazer um atendimento, você vai botar o cronômetro para girar, ou se tiver um reloginho de pulso, um reloginho de parede, você vai ficar ali confirmando, né, conferindo quanto tempo você levou para preparação, quanto tempo você levou. Você vai ficar dando uma certa olhada ali, percebendo o tempo, o trajeto que você usou. Até porque vai chegar momentos, né? Graças a Deus chega esse momento que você vai ter muita cliente. Você tem que saber quanto tempo você leva para atender cada uma para você fazer os agendamentos. Então você tem que ter noção do seu tempo. Duda, tenho que atender então muito rápido para que a cliente... Não, você não tem que atender muito rápido, você não tem que entregar o mais rápido cada vez que atende, não. Isso vai ser gradativo, tá? Conforme o tempo vai passando, os meses vão passando e você continua na profissão, continua treinando em casa tudo que você aprendeu, continua estudando, automaticamente vai ficar mais rápido e ponto. O que eu tô pedindo para você fazer é você saber quanto tempo você leva, para quando você for fazer o seu agendamento, você saiba que, por exemplo, comecei uma cliente 1 hora, eu consigo atender outra às 3h30, entendeu? Só para isso. E aí, conforme o tempo for passando, você vai perceber que esse tempo vai ficando menor. Você vai terminar, vai olhar para o relógio e falar, caramba, eu fiz em tanto. Nossa, eu fiz em tanto. Fulano, que é minha cliente fixa, eu faço em tanto tempo. E aí você consegue ajustar a sua agenda quando você for fazer os agendamentos. Então é isso, essas eram as 8 dicas que eu tinha para passar para vocês. Passei até uma bônus aí. Na verdade, o que eu quero passar com essas dicas é que tem um processo acontecendo, né? Se você está iniciando, tudo é um pouco mais demorado, tudo é um pouco mais difícil porque você não tem prática. É muito importante você treinar, você ter conteúdos para você estudar, ter locais para você estudar.
você não desistir da profissão, você não ficar focado naquelas profissionais que deram certo, que ganham muito dinheiro, que fazem muitas clientes por dia, que são rápidas, porque aquilo dali foi a construção delas. Você vai construir o seu tempo, vai construir a sua forma de trabalhar, tá? E como eu falei lá no início do vídeo, eu vou repetir aqui no final para reforçar. Tem mais cliente no mundo que se importa com a entrega do trabalho, o resultado do seu trabalho, do que com o tempo que vai levar para ele ficar feito, tá bom? Então bota isso na sua cabeça, para de querer correr contra o relógio, não vai nessa de que tempo é dinheiro, porque não adianta você entregar um trabalho ruim, porque o dinheiro também não vai voltar, tá? Esse negócio de tempo é dinheiro, tem que atender rápido para atender bastante, mas vai atender uma vez só e não voltam mais, porque o trabalho não foi bem entregue, você não fez o seu melhor, não deu tempo de entregar o seu melhor, tá bom? Então é isso. Curta esse vídeo, tá? Não esquece de curtir. Deixa aqui seu comentário se você é iniciante ou você já é manicure há muito tempo ou você faz a sua própria unha, quanto tempo você leva para fazer a sua própria unha, tá? No comecinho do vídeo eu já falei o tempo que eu levava quando eu iniciei, que era 2h30 para fazer um pé e mão comum. Tá? Lembrando que na época eu trabalhava em salão, então tinha uma rotatividade muito maior e esse tempo que eu entregava já era um tempo assim, correndo demais, sabe? Fazendo bem rápido, tentando entregar um bom trabalho em um mínimo de tempo possível. O meu mínimo era 2h30. Hoje eu entrego um bom trabalho, um bom pé e mão com o espar dos pés em mais ou menos 1h30 a 2 horas. Por quê? Depende de cada cliente, depende de cada atendimento, depende da decoração, da esmaltação. E para entregar o trabalho inteiro, às vezes a gente demora um pouquinho a mais, tá bom? Mas no meu começo, assim, algumas clientes que eu tinha um pouco mais de dificuldade na cutícula delas, né, e na esmaltação que elas pediam, eu demorava em média de 4 horas, tá? Tinha algumas clientes ali, não era a minha média comum, mas tinha algumas clientes que eram 4 horas. Por exemplo, eu marcava no começo da tarde e já fechava minha agenda, que eu sabia que eu ia passar a tarde toda atendendo ela. Mas comenta aqui embaixo, que vai ter outras pessoas aí comentando, falando quanto tempo leva, e até dicas também, se vocês tiverem dicas para passar, escreve tudo aqui nos comentários para as próximas pessoas que vão assistir esse vídeo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo!